partir do momento que nós participamos do mundo e viemos agora para o reino espiritual, o inimigo, irmãos, ele vai estar 24 horas tentando tragar as nossas vidas, porque ele quer fazer o quê? Tirar nossas vidas espirituais, arrancar da onde nós estamos, para que possa devolver ao mundo a qual ele está. Por isso então que João escreveu que o inimigo está como um leão, rugindo, tentando o quê? Nos tragar. Mas a partir do momento que você entende que a vida é espiritual, você vai buscar o espiritual para vencer as coisas lá do mundo, então você deve entender que o apóstolo Paulo está dizendo assim: não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Buscai as coisas do Espírito, para que vocês possam manter firme a sua vida, firme a sua fé, para que você possa sobreviver. Quantos estão sobrevivendo aí espiritualmente? Quantos estão sobrevivendo aí espiritualmente? Irmãos, a nossa vida é uma vida espiritual, e nós temos que entender isso. Se nós queremos ficar firmados em Cristo, se nós queremos sobreviver espiritualmente, nós devemos buscar aquilo que é espiritual. A nossa vida, irmãos, entenda bem, a nossa vida é composta, a vida do ser humano é composta por 3 elementos: corpo, alma e espírito. Diga assim: corpo, alma e espírito. A nossa vida, irmãos, é composta por esses 3 elementos: corpo, alma e espírito. Quer dizer, o nosso corpo, quando nós partimos, quando nós morremos, o nosso corpo ele vai voltar para a terra, porque da terra nós viemos e da terra o nosso corpo vai retornar. O nosso espírito, o espírito, irmãos, ele pertence a Deus. Quando Deus criou o homem, Deus então soprou o sopro de vida, quer dizer, o seu espírito ele soprou em nós, para que nós possamos então viver. Então o espírito que habita em nós é o Espírito de Deus. E o terceiro elemento, irmãos, é a nossa alma. O que é a nossa alma? É o nosso intelecto, o nosso entendimento, a nossa razão, aquilo que move o corpo, aquilo que move a sua vida, aquilo que você quer fazer, aquilo que você deixa de fazer. Então é a sua alma. Então nós temos que entender o quê? Que existe o corpo, a alma e o espírito. O Espírito de Deus habita em nossas vidas, ele é espiritual. A nossa alma, que é o nosso intelecto, tem que entender o quê? Que nós devemos alimentar o Espírito de Deus que existe na nossa vida, para que assim a nossa vida espiritual possa estar sadia diante do Senhor. Porque vai chegar no último dia, irmãos, o corpo vai voltar para a terra, o Espírito vai voltar para Deus, e Deus vai cobrar do que você fez com a sua alma. A Bíblia diz: pode o homem tentar ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma. Então a alma é aquilo que nós iremos dar conta. Então quando o apóstolo Paulo está dizendo: não embriagueis com vinho onde há contenda, ele está dizendo que, olha, entenda bem, a vida sua agora é uma vida espiritual. Então você deve buscar aquilo que é espiritual, para que você possa sobreviver nesse mundo. Se você for ver, irmãos, Efésios capítulo 6 e o verso 12 em diante, Paulo vai falar sobre as armaduras espirituais. Diga assim: armadura espiritual. Então nós sabemos que a vida é espiritual. Ele diz: buscai o espiritual para que você possa sobreviver. E ele vai dar a armadura completa para que você possa vesti-la, para que você possa guerrear. Aí ele diz assim: olha, a sua guerra não é mais contra o homem, a sua guerra não é contra aquilo que você vê, mas a sua guerra a partir de hoje é contra os principados e potestades que estão nos ares. Quer dizer, a sua luta agora é espiritual, a sua vida agora é espiritual. Então nós temos que entender uma coisa: para nós sobrevivermos espiritualmente, nós temos que nos encher do Espírito Santo. E de que maneira que eu me encho do Espírito Santo? De que forma que eu me encho do Espírito Santo? Irmãos, eu quero dizer aqui 3 coisas para que você possa entender bem. 3 coisas para que você possa ser cheio do Espírito Santo. Primeiro, é obedecendo a palavra do Senhor. Jesus disse assim: vocês serão os meus amigos se vocês obedecerem os meus mandamentos. A partir do momento que você começa a obedecer a Deus, a partir do momento que você começa a obedecer a palavra do Senhor, você vai começar a ser cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque a partir do momento que você obedece, você alimenta o Espírito de Deus que está sobre a sua vida. Jesus, no versículo anterior, quando ele está dizendo em João capítulo 14, e alguns versos antes do 15, 14, 13 ou 12, Jesus está dizendo assim: olha, eu provei que eu sou o seu amigo. Eu provei que eu sou o seu amigo. Por quê? Porque qual é o amigo que dá a sua vida por amor ao outro
e não prova que ele é amigo. Então Jesus provou que ele é o nosso amigo, ele morreu na cruz por nós, e assim então se entregou, dizendo: eu sou o seu amigo, eu provei que sou o seu amigo, agora você vai provar que é meu amigo, se você obedecer a minha palavra. Irmãos, obedecer a palavra de Deus não é simplesmente uma questão de compromisso ou de obrigação, já é uma questão de honra, honrar aquilo que Jesus ele fez por nós. E obedecer a palavra, irmãos, não é por obrigação, obedecer a palavra não é por medo, obedecer a Jesus, irmãos, não é outra questão a não ser por amor, por querer obedecer, por ter prazer em obedecer a sua palavra. E a partir do momento que eu obedeço a palavra de Deus, os seus ensinamentos, irmãos, eu começo a alimentar do Espírito Santo, eu começo a alimentar o Espírito que está sobre a minha vida, e eu começo a crescer. Por quê? Porque é alimento, a palavra do Senhor é alimento para a nossa alma. E você que nesta noite está aqui ouvindo a palavra do Senhor, você está alimentando a sua alma. Você saiu da sua casa para ouvir a palavra do Senhor, e a palavra dele está sendo como alimento para a sua vida. Quem sabe você pode ter entrado aqui fraco, mas eu tenho certeza e pela fé, e eu creio que você vai sair daqui fortalecido. Por quê? Porque todo aquele que vem a mim, diz o Senhor, ele não vai permitir que você volte, aleluia, com fome. Ele vai alimentar a sua alma e vai alimentar o seu espírito, para que você possa crescer para a glória do Senhor. A segunda coisa, irmão, para nós ser cheio do Espírito Santo, é fazer o quê? É eu ter prazer de buscar a presença do Senhor. Irmãos, eu tenho uma experiência com o Senhor. Eu escuto o Evangelho desde os 11 anos. Desde os 11 anos eu escuto o Evangelho, escuto a palavra do Senhor e entendo muitas coisas a partir dos 11. Eu fui para a igreja quando eu tinha 19 anos e passei a ter um conhecimento maior. Mas de todo o período, irmãos, desde quando eu ouvi falar de Jesus até os dias de hoje, já tem praticamente aí mais de 20 anos, uma coisa, irmãos, uma coisa eu aprendi: a maneira a qual você se enche do Espírito Santo. Uma única maneira a qual faz você se encher da glória dele, faz você se encher do poder dele, faz você se encher da virtude dele. Uma das coisas que é prioridade, irmãos, para os cristãos, para o ser humano, é você ter prazer de buscar a presença de Deus, você ter prazer de estar na presença dele. E uma das ferramentas mais importantes que existe no cristianismo. Por quê? Porque Jesus, irmãos, ele não contempla aquilo que você faz por obras. O Espírito Santo, Jesus, ele contempla aquilo que você faz em espírito, aquilo que o seu coração almeja, aquilo que a sua mente deseja. Você pode estar aqui em carne, eu posso ver que você está aqui, e eu posso dar parabéns para você, porque você veio aqui nesta noite, mas só Deus sabe se você está aqui nesta noite porque você almeja a presença dele, se você tem prazer de estar aqui, ou se você veio aqui obrigado, ou por obrigação, ou por simplesmente bater a carteirinha. E Deus entende, nós iremos somente receber a glória dele, o poder dele, se nós temos prazer de estar na presença dele, e temos prazer de estar na casa dele. Quantos estão aqui porque você sente alegria por estar na casa do Senhor? Irmãos, se você quer aprender sobre ter prazer de estar na presença do Senhor, é você só ler Salmos. Você vai ver, irmãos, você vai ver sobre Davi. Davi, no Salmo 63, Davi está no deserto de Judá. Davi está no local, irmão, ermo, no local a qual ele está ali abandonado, está no deserto, irmãos, a qual está fugindo, irmão, de Saul, e ele vai parar no deserto de Judá. E nesse deserto de Judá, onde ele está ali longe do templo, está longe de Jerusalém, ele está longe da casa de Deus, ele está longe de oferecer sacrifício, está longe, irmão, de sacrificar algo para o Senhor, e ele começa, irmão, a sentir desejo de estar na presença do Senhor, e ele escreve o Salmo 63 dizendo: Senhor, eu preciso de ti, Senhor, o meu desejo, Senhor, é alimentar, Senhor, a minha alma em ti, Senhor, o meu prazer é estar na casa do Senhor. Ele começa a dizer: Senhor, se eu estivesse em Jerusalém, eu estaria lá na tua presença, se eu estivesse lá no templo, eu estaria, Senhor, me derramando diante de ti. Por quê? Porque o meu prazer
prazer é estar na tua casa, o meu prazer é estar na tua presença. Quando Davi, irmãos, ele mostra para nós esse desejo, de admirar aquilo que Davi ele fazia, porque Davi vivia, irmãos, num tempo totalmente diferente nosso, não tinha o poder do Espírito Santo, não tinha o fluir do Espírito Santo, a evasão do Espírito Santo, mas lá atrás ele tinha, irmãos, uma intimidade tão grande com Deus, parece que ele já era batizado com o Espírito Santo, porque ele tinha desejo de estar na presença do Senhor. Isso é importante. 3 coisas eu quero dizer para você: obedecer a Deus. A segunda coisa é ter prazer de buscar a presença do Senhor. É quando você tem sede de buscar a presença dEle. Quando Deus ele olha para você e vê que simplesmente você não está aqui por estar, ou porque você tem uma obrigação de estar aqui, ou porque você quer estar lá na igreja para você mostrar que você está. Não, Deus ele quer que você esteja porque você sente prazer. Eu quero estar na tua casa, Senhor, eu quero ouvir a tua palavra, eu quero te louvar, eu quero te glorificar, eu quero te enaltecer, Senhor, eu quero entregar a minha adoração a ti, Senhor, eu quero ouvir a tua voz, Senhor, eu tenho alegria de estar na tua casa. É isso que Deus ele quer. E quando nós temos esse desejo, irmãos, o Espírito Santo enche a nossa vida. Sabe por quê? Porque a palavra diz assim: todo aquele que tem sede, que vem a mim, certamente irá beber, não uma água que você bebe e vai tornar a ter sede, mas uma água que jorra no seu interior para a vida eterna. É a água do Espírito Santo que Ele dá para a tua vida. Quantos quer beber da água do Espírito Santo? E diga glória a Deus. A terceira coisa para você ser cheio do Espírito Santo, irmãos, é não perder o Espírito Santo. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que nós devemos confessar ao Senhor os nossos erros, os nossos pecados. O Espírito Santo está sobre a sua vida. Quem tem o Espírito Santo aí, diga glória a Deus. O Espírito de Deus está sobre você. Entenda bem uma coisa: quando você peca contra Deus, o Espírito Santo ele não sai da sua vida. Entenda bem: quando você peca contra Deus, o Espírito Santo não sai da sua vida. Por quê? Porque o Espírito Santo, irmãos, diz a sua palavra em João, nas suas epístolas, que o Espírito Santo ele veio fazer uma função. Ele veio convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Se você pecou e o Espírito Santo sai, quem vai convencer você que você errou? Quem vai mostrar para você o seu erro? Quem vai acusar, tocar em você dizendo: olha, você errou, você pecou, você transgrediu? É o Espírito Santo. Então quando você peca contra Deus, você está cheio, você busca a presença dEle, você está cheio do Espírito Santo. Mas quando você peca, o Espírito Santo ele não sai da sua vida, ele permanece sobre você para ele fazer a obra de justificação sobre a tua vida. Ele vai estar sobre você para que possa mostrar para você os seus erros, para que ele possa fazer você enxergar os seus erros. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Então quando você peca, ele vai chegar sobre a sua vida, sobre a sua mente, dizendo: você errou, você pecou. Então ele vai tocar em você. Para quê? Para que você se arrependa do seu erro, para que você se arrependa do seu pecado. Então a partir do momento que você peca contra Deus, o Espírito Santo vai trabalhar, ajudando você, convencendo você que você errou. Aí você cai na real, você diz: eu pequei contra Deus, eu pequei contra Deus. E o que deve fazer nesse momento? É o que João, na epístola de João, nos ensinou: não pequeis. Mas se pecar, nós temos um advogado, que é Jesus Cristo, o justo, a qual tem o poder de perdoar os nossos pecados. Então a terceira coisa, para que eu não venha me desvaziar do Espírito Santo, é eu, irmãos, confessar os meus pecados, confessar continuamente os meus pecados. Agora, pastor, vai me dizer que o Espírito Santo não sai da nossa vida? Sai. E como que o Espírito Santo sai da nossa vida? Ele sai da nossa vida, irmãos, quando ele faz a obra de convencer você do pecado, dizendo para você: se arrepende, se arrepende, se arrepende. Aí você torna a pecar, e ele diz: se arrepende, você torna a pecar, ele se arrepende. O Espírito Santo agora vai se afastando. Sabe por quê? Porque ele já fez a obra sobre a sua vida, ele já convenceu você que você já errou, você já é consciente do seu erro. Quando Davi pecou, caiu num ato de adultério, ele não enxergou o seu erro.
Diz a palavra que ele não enxergou, e daquele pecado ele começou a pecar novamente, e daquele pecado ele foi pecando, e foi gerando outros pecados, e daqui a pouco Deus teve que usar um profeta para fazer ele enxergar. Veio um profeta cheio do Espírito Santo, e contou uma parábola para ele, e aí que ele foi enxergar: pequei contra Deus. E quando ele pecou contra Deus, ele foi e se humilhou diante do Senhor. Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo, crie em mim, Senhor, um coração novo, Senhor. Eu pequei contra ti, Senhor, eu sou um pecador. E você vai ver o Salmo 51, a humilhação de Davi, para que ele não viesse perder o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, quando você peca, ele convence, começa a dizer para você: você errou, você pecou, você falhou, e aquilo, irmão, você tem que fazer o quê? Buscar o arrependimento. Você deve confessar: Senhor, eu confesso, eu pequei contra o Senhor. Sabe para quê? Porque se você começar a se aprofundar no pecado, se você se aprofundar no lamaçal do pecado, o Espírito Santo vai sair de você, e você não vai ter, irmãos, mais aquela voz, você não vai mais ouvir aquela voz que dizia para você que você pecou. Você às vezes vai pecar e não vai ter mais alguém para dizer para você que você errou. Você vai pecar e achar que isso é normal. Você vai se aprofundar no pecado e vai achar que isso é o bem. Por quê? Porque você já não vai ter mais o Espírito Santo. Então nós devemos ter o Espírito Santo, ser cheio dele, porque é cheio do Espírito Santo que eu consigo alimentar o Espírito de Deus na minha vida, e eu se aproximo mais da presença dele. O que faz o homem se afastar de Deus? A única coisa que faz o homem se afastar de Deus é o pecado. Então quando eu peco, eu me afasto de Deus. Mas quando eu me arrependo, quando eu confesso o meu pecado, Jesus, o seu sangue nos faz nos aproximar da presença dele. Quantos aqui querem chegar mais perto de Deus? Então que nessa noite você possa aprender, irmãos, que a nossa vida é uma vida espiritual, e nós devemos buscar aquilo que é espiritual, para que nós possamos sobreviver espiritualmente na presença do Senhor, porque o reino dele é um reino espiritual. Nós não enxergamos o reino dele, mas nós sabemos que ele existe. Nós não vemos Deus, mas sabemos que ele existe. Nós temos uma vida espiritual, nós não vemos, mas nós sabemos que ela existe. Então nós devemos buscar, para que nós possamos sobreviver na presença do Senhor. Você, irmãos, você é físico, o corpo, você alimenta o corpo todos os dias. A sua consciência, a sua alma, o seu intelecto, ele diz para você: você precisa comer, e você vai e se alimenta. Mas o Espírito de Deus, ele diz também para você: você tem uma vida espiritual, e você deve alimentar ela, para que você possa estar forte espiritualmente contra as potestades deste mundo. Quantos aqui se alimentaram fisicamente hoje? O seu físico, o seu corpo? Todos, né? Se passar 3 dias, provavelmente a gente morre. E se nós passarmos, irmãos, se nós passarmos 3 dias, uma semana, um mês, sem alimentar da presença do Senhor, o que acontece com a nossa vida espiritual? Ela morre. Eu sempre conto aqui para os irmãos novos convertidos, que a nossa vida espiritual, ela se baseia como se fosse 2 leões, que é o leão da tribo de Judá, que é Jesus, e o leão que vem rugindo, tentando nos tragar, que é o inimigo. E você tem a função de alimentá-lo, e aquele que você alimentar mais, é que vai sobreviver. Então você entende isso. Qual é a natureza que você tem se alimentado? Qual é o leão que você tem alimentado? Se eu me aprofundar nas coisas do mundo, eu vou dar alimento para o inimigo, para a natureza humana, e você vai se encher da natureza humana, e vai deixar passar fome a natureza espiritual. Mas a partir do momento que você busca o espiritual, você vai deixar o outro leão passar fome. Jesus disse assim: se você for amigo do mundo, você é meu inimigo. Mas se você for meu amigo, você comprará briga e inimizade com o mundo.
Então você entende uma coisa, que a nossa vida é uma vida espiritual, e nós temos que buscar o espiritual para que nós possamos sobreviver na presença do Senhor Jesus. Quem entendeu diz amém. Vamos orar na presença do Senhor. Eu convido a amada igreja a se colocar de pé. Nós vamos orar e vamos buscar a presença do Senhor nesta noite, amém? Vamos alimentar o nosso espírito. Você tem, amém, um espírito para alimentar. Você tem nesta noite o Espírito de Deus sobre a tua vida para você alimentá-lo. Nós iremos orá-lo e vamos pedir a Deus para que Deus possa nos revestir da sua fortaleza, da sua armadura, do seu alimento, da sua glória, do seu poder, amém? Vamos orar. Senhor, nesse momento, nesta hora, nós estamos aqui, Senhor, nesta noite, buscando, Senhor, a tua presença.